Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência aos nossos estudos. Hoje eu trago um vídeo que vai auxiliar nas temáticas estudadas no livro A Gênese. Então são uma nova proposta, de entendimento científico para as eras geológicas, a evolução das espécies, enfim, dar um suporte mais atualizado, né? Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, as transformações do planeta Terra e, consequentemente, dos seus habitantes eles trazem evidências de que sempre aconteceram. E aí o homem foi encontrando essas evidências, interpretando essas evidências, e aí, portanto, dando uma linha de desenvolvimento do planeta Terra, certo? Já foi discutido várias vezes. Isso se contrapunha aos fixistas, que são aqueles que acreditavam na imutabilidade das coisas. Tá? Tudo é como sempre foi, e sempre será. Principalmente no campo dos animais, vegetais, dos seres, né? E por que isso? Então, isso se deve bastante à questão da igreja, né? A igreja colocou dessa ideia do fixismo, baseada, né, num modelo de Aristóteles, mais uma vez, né? Não que Aristóteles fosse tão errado, mas Aristóteles, ao classificar os seres vivos, ao fazer uma interpretação dos seres vivos, ele tinha a ideia de que os animais, as plantas, os vegetais, todos têm um lugar no espaço, né, do universo, do nosso mundo, com degraus de evolução. Então, por exemplo, os mamíferos estão em cadeia de evolução acima de outros, né, para os peixes, tal, os insetos e tudo mais, pelo seu comportamento, sua dinâmica, suas capacidades, sua inteligência. Então, para Aristóteles, havia então como se fosse uma escada, né, com seus degraus bem definidos para cada espécie, em contexto evolucionário. E essa ideia acabou ficando bastante divulgada, até porque, né, as mudanças ocorrem em centenas de milhares de anos, né? E, então o processo é muito lento e a nossa percepção nós não temos percepção para isso, né? O que a gente consegue fazer é um estudo das coisas que haviam há muito tempo atrás, compará-las com o que existe hoje e fazer algumas análises e termos previsões de tempo. Bom, isso aí perdurou, inclusive Carl von Linné, né, ou Carolus Linnaeus, que foi o cara que fez a classificação dos animais e dos vegetais, né, classificação dos seres vivos, né, com toda a nomenclatura, que tem que ter um nome, que toda espécie tem que ser definida por dois nomes em latim, né, ou talvez grego, mas latim porque é uma língua morta que não sofra mais alterações e aí, portanto, né, fique fora do problemas gramaticais, né, e uma característica de escrita, que o primeiro nome seria um nome correspondendo ao gênero do animal, do ser, e o segundo nome uma especificação, né, seria mais próprio da espécie. O gênero e espécie dando o nome científico do ser vivo que se estuda, né? Que nem nós, Homo sapiens, né? Bom, então aí está e ele, Carl von Linné, também acreditava que as espécies eram imutáveis. Qualquer
qualquer mutante que pudesse aparecer já era uma outra espécie. Não era aquela espécie em transformação. O primeiro a sugerir que uma espécie poderia sofrer uma mutação foi Lamarck. E Lamarck colocou isso porque ele acreditava que a espécie era completamente influenciada pelo meio em que ela vive. E o meio poderia provocar naquela espécie uma alteração, uma mutação. E aí, portanto, ela mudaria de degrau naquela escadinha por conta dessa influência do meio. Um pouco antes do Lamarck, um reverendo, né, famoso, Thomas Malthus, havia dito que as espécies elas crescem numa progressão geométrica. Quer dizer isso. De 2 vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 para 16, por exemplo, né? Numa progressão de 2. Né? Mas os recursos alimentares é um crescimento linear, uma progressão aritmética. 2, 3, 4, 5, 6. O que geraria um problema para as espécies, para toda a espécie. Né? Inevitavelmente levariam ao surgimento de doenças, a enfraquecimentos, à morte de muitas espécies, de muitos seres de uma certa ninhada, e aí, portanto, né, seria um problema eterno. Bom, em meio a esse cenário, aparece Charles Darwin. E aí, portanto, ele pensou, não, isso é verdadeiro, né? Isso que o Malthus fala é uma coisa verdadeira. E as espécies, todas elas produzem uma quantidade de ovos, de sementes, que é muito, muito, muito superior ao número daqueles que conseguem vingar. Todos nascem, tal, etc., mas essa maioria vai desaparecendo, vai morrer, predatismo, tal, doença, etc. Vários fatores. Mas exatamente o que vai determinar que essa espécie consiga sobreviver no meio das outras, né? Consiga vingar, né, como espécie e não desaparecer. Será que é mal? Será que Lamarck tem razão? Será que é o meio que faz isso? Então a ideia de Darwin é descobrir, né, o que causa essa seleção. E aí, portanto, ele vem com a teoria da seleção natural, onde aquele que melhor se adapta ao meio, e não o meio que transforma o animal, mas o animal provoca, o vegetal, o ser vivo provoca uma mutação na sua estrutura, e é essa mutação que vai fazer com que ele se adapte melhor ao meio no qual ele está. E aquele que estiver melhor adaptado ao meio sobrevive. Mais ou menos isso, né? Bom, com a descoberta da genética por Gregor Mendel, aí o negócio casou, né? As ideias começaram a casar mesmo. E aí iniciou-se a busca por aquele portador dos caracteres hereditários. Né? O que tem que carrega essas informações. Obviamente vai se caçar nas sementes, né? Na célula germinativa masculina, célula germinativa feminina, para encontrar-se e aí, portanto, descobrir o que é esse material genético que o Mendel havia proposto ali, né? E aí logo se descobriu o DNA, os genes, né? E o DNA está presente em todas as células, independente da sua função no organismo. Toda célula tem o DNA da espécie. Muito bem. E aí, portanto, a célula germinativa se contém
metade do número de cromossomos, que aí junta com o outro, e pá, você tem um número total de cromossomos, e aí, portanto, você vai ter as características herdadas, pai e mãe, né? E, portanto, a formação do novo ser. Muito bem. E aí, então, a gente chega e vai dizer, por que houve a transformação? Por que houve uma mutação? Então, vai se estudando os DNAs, e vai se descobrindo que algumas combinações, porque o DNA é o responsável pela produção das proteínas do organismo. Então, ele vai determinar como se produz uma certa proteína. Tá bom. A maioria dos DNAs vão dizer, olha, temos que produzir a hemoglobina. Por quê? Porque a hemoglobina é uma molécula de maior importância do nosso organismo, porque ela transporta oxigênio. Tá, mas será que todos produzem da mesma forma? E aí é que vai se verificando, né, ao estudar-se a estrutura da hemoglobina e saber que é uma baita uma molécula cheia de ramificações, cheia de cadeias de proteicas, né, proteínas e aminoácidos, vários aminoácidos compondo uma proteína, e aí, portanto, tudo definido como deve ser feito. Só que isso, a cada 1 milhão de anos, mais ou menos, foi determinado, pode haver uma pequena mutação. E algumas coisas não serem produzidas da mesma forma que sempre foram. Então, para o caso das moléculas de hemoglobina, verifica-se que, por exemplo, as moléculas, a hemoglobina do ser humano, a hemoglobina do macaco rhesus, elas têm grande semelhança. Apenas 4 aminoácidos são diferentes. Bom, tudo bem. Mas comparando o homem com o boi, você já tem 17 aminoácidos diferentes. Então nós somos mais próximos do macaco do que do boi, dos bovinos. Perfeito, é isso aí. Então isso vai alicerçar aquilo que lá atrás o Linneu já havia feito as classificações, né, por morfologia, e ali só no estudo da hemoglobina já se provou que realmente estava certo, né? Nós somos primatas iguais aos macacos rhesus, e a gente tem lá uma comprovação disso química, né? Bom, mas segue em frente. Se você comparar o DNA, a molécula de hemoglobina do homem com de um peixe, por exemplo, que é o da carpa, né, estudado aqui, você encontra 71 aminoácidos diferentes. Muito bem, bacana isso. Então nós estamos lá próximos do macaco. Nós descendemos do macaco? Não, não é isso, né? Mas temos um maior parentesco com ele do que com os outros. Bom, até então, a gente podia estudar o passado dos seres e fazer uma relação fundamentando no estudo dos fósseis. Então, por exemplo, um homem e um macaco são próximos. Será que lá atrás não teve alguns milhões de anos, né, já que houve essas mudanças, uns 4, 5 milhões de anos, não houve uma diferenciação do homem com determinados macacos? Então dá para se procurar isso, né? E ver, mas como? Então o que se tinha eram fósseis. Encontrava lá um fóssil de um antropóide, e aí olhando esse fóssil, né, podendo-se determinar a data de existência daquele fóssil, quando ele estava vivo, e aí, portanto, você pode falar assim, olha, aqui deve ser um elo, a partir daqui eles se dividiram. E aí fixar uma data. Com base nesse processo, o homem teria se diferenciado do chimpanzé, que tem maior quantidade de DNAs em comum, né? Quantidade de genes em comum com
com o chimpanzé cerca de 15 milhões de anos atrás. Há 15 milhões de anos atrás, houve uma ruptura. Aqui vai crescer um homem, aqui vai crescer o chimpanzé. Aí, voltando mais 3 milhões de anos atrás, aquele tronco que deu o homem e o chimpanzé se distinguiu daquele que gerou o gibão. E depois, mais tarde, né, desses 15 milhões para cá, cerca de 6, 7 milhões, se separou o orangotango, e depois uns 5, 6 também se separou o chimpanzé do gorila. Então, proximidade maior. Chimpanzé com o gorila, depois o orangotango, depois o homem, depois lá atrás o gibão, completando esses antropóides. E os macacos? Os macacos são anteriores. Mas o macaco não é uma coisa que o antropóide? Não, porque o macaco tem rabo. E se ele tem o rabo e que usa o rabo para se prender, para fazer como se fosse um quinto membro, né? Ele tem toda uma musculatura e sistema nervoso preparado para aquilo. Então ele já é bem diferente dos antropóides que não tem isso, né? O que é antropóide? Parece com o homem, tem forma de ser humano. Então é o ser humano, é o chimpanzé, o gorila, o orangotango e o gibão. Tá bom. 15 milhões de anos? Tá bom. Só que o estudo isso por estudo de fósseis. Como é que a gente determina fóssil, né? O fóssil desses animais de época recente é obtido aí até 50 mil anos atrás através da comparação do carbono 14. O que é isso? Então, o animal está vivo, ele respira, metaboliza, né, o gás carbônico e o carbono dos alimentos que ele tira e mantém uma proporção no seu corpo igual à proporção que existe no meio entre carbono radiativo e carbono não radiativo. Carbono 14 e o carbono 12. Então essa proporção se mantém constante, igual ao do meio, enquanto o sujeito tá vivo metabolizando. Só que ele morre. E quando ele morre, ele para de metabolizar. Se ele para de metabolizar, o carbono 12 estável continua lá. Mas o carbono 14, que é radioativo, vai decaindo. Vai decaindo, vai se transformando em nitrogênio e acabou. Então, as quantidades vão modificando, né? Então, quando isso vai diminuindo bastante, significa que o ser morreu há muito tempo atrás, certo? E se tiver uma grande diferença ainda, significa que ele morreu recentemente, certo? Tá. E se não for pelo método carbono 14, né? Aí os seres, os pré-históricos lá dos dinossauros, por exemplo, é que você pode prever aquilo. Então, quando o animal morre, ou vegetal morre, ele para de metabolizar tudo. E aí ele fica entregue a quem? Aos decompositores, que vão lá, os detritóvoros, né? Que comem os detritos, se alimentam da carcaça do bicho, o material mole, né? Vai deixar os ossos. Se esses ossos ficarem expostos a um meio ambiente, também vão ser degradados pelo intemperismo, por diversos fatores. Mas se ele não for degradado, né? E se esses ossos, né, nesses vários anos que houve da decomposição aí, vários meses de decomposição, ele for conservado pelo próprio meio onde ele está. De que forma que isso vai acontecer? Se ele estiver na lama, se ele ficou debaixo d'água, se a poeira cobriu, né? Se uma poeira arenosa, né, que não tenha fungos lá dentro, né? E aí ele for recoberto de maneiras que os sedimentos que o recobrem acabam mineralizando esses ossos, porque os ossos são porosos. Então minérios vão entrando ali dentro e vão calcificando aquele osso.
calcificando, ó, vão mineralizando aquele osso. Então, além do cálcio, né, do fósforo natural do osso, vai aparecer outros minérios, deixando aquilo lá na forma de pedra. Isso é mais comum no leito dos rios, dos oceanos, dos mares, né? Mas é mais comum porque é exposto à natureza, isso acaba não acontecendo tão fácil. Exposto ao temperismo, à chuva, ao vento, é difícil de haver essa concentração, esse isolamento do corpo, né, que permite a sua petrificação, e aí mais tarde a gente vai poder descobri-lo. Agora que a gente vai descobrir ele? Bom, já falamos que os terrenos eles podem sofrer uma dobra. Né? Então o terreno está lá embaixo, o bichinho morreu, está lá, houve uma cobertura de várias camadas de solo. Aí de repente esse solo sofre uma dobra sobre o outro aqui. Então esse bichinho vai aparecer lá para cima, muito mais fácil de ser encontrado. E aí o estudo do tempo dessas camadas que tem aqui do solo, essa camada se formou em tantos milhões de anos, essa outra em tantos milhões de anos. Então você vai poder prever, né, quantos milhões de anos estava aquele fóssil ali. Então é uma maneira bem, né, de se encontrar. Outra, como eu já havia dito lá, olhando o solo, por exemplo, solo mais vulcânico, quando o material vulcânico é exposto, né, saiu do vulcão ali, e aí matou um bocado de bicho lá, ele vai calcificar os bichinhos lá, e naquele momento ele tem uma quantidade muito grande de potássio radioativo. Por que radioativo? Porque está lá no meio da terra, foi cuspido para fora de material granítico, e aí o material pode estar ionizado, pode estar carregado de nêutrons, e aí está lá o potássio com nêutrons a mais, e esse potássio ele vai decair até chegar no argônio. O potássio vira argônio, que é um gás. Então a concentração de potássio e de argônio vai dar mais ou menos para você prever quanto tempo aquela rocha ígnea se formou. E aí, portanto, o ser que está ali petrificado junto dela, você também vai ter a sua idade aproximada. Certo? Então são os métodos que a gente tem para se dizer, ó, esse ser, esse bicho, esse animal, esse vegetal é do período tal, esse outro é do outro período tal, né? No século XX, né, o geólogo Alfred, no século XX, no começo já do século XX, o geólogo Alfred Wegener, alemão, ele vai fazer uma proposta que é a deriva dos continentes. Ou seja, tudo começou com um continente rodeado de oceano. Então, esse continente que está por lá de fora, devido aos movimentos da Terra e tudo mais, vai começar a sofrer as suas fraturas e começar a se arrebentar. E começou com base, obviamente, vendo que a América do Sul se encaixa direitinho na África, né? Então, baseado nisso, ele começou a ver como é que os outros deveriam se encaixar, e aí foi então propondo isso aí. Esse quebra-cabeça foi ignorado por muitos anos, até que finalmente começaram a falar, não, peraí, tem razão o cara lá. Realmente acontece isso, aí começam a prever o que fariam, o que ocasionaria essa ruptura, né? Essa separação da massa continental. E elas foram verificadas. Então, por exemplo, a placa da América do Sul se afasta da África. Então, primeiro, chamou de Pangeia, a velha Geia, né? A Pangeia, tudo junto. Então, o Gondwana, que seria a parte que formou
a África, a América do Sul, a Austrália e o Antártico. E se separando da parte mais ao norte do hemisfério norte, né, que formou a América do Norte e a Ásia e Europa. Então, esse aqui era o continente, a Laurásia. Então, Gondwana embaixo, Laurásia em cima. No continente Gondwana, né, que seria o continente do hemisfério mais para o sul, a África e a América do Sul se distanciaram. Foi a primeira ruptura. A Índia foi a segunda ruptura. Então, 65 milhões de anos atrás, só isso. 65 milhões de anos atrás, a América do Sul se deslocava da África. 50 milhões de anos atrás, a Índia se deslocava em rumo à Laurásia, subindo ali. Aí segue que o Ártico, que está junto da América do Sul, vai se desprender, e do Ártico vai se desprender, do Ártico não, do Antártico vai se desprender a Austrália. E aí uma prova legal disso é que se encontrou no Antártico, em 1982 parece, fósseis de mamíferos, mais que mamífero mais primitivo, né, que é o marsupial. Isso já nos diz que os marsupiais vieram, que já tinha nas Américas, tanto do norte quanto do sul, foram para o Antártico e para a Austrália. E quando a Austrália se desloca do resto, ela já não recebe outros mamíferos que vieram posteriormente, como os placentários. Então lá na Austrália, você tem os marsupiais em grande quantidade. Os outros animais que não são marsupiais, que estão lá, os mamíferos, foram levados pelo homem. Que era lá praticamente só marsupiais, além dos insetos e aves típicos da região. Então, por que a Austrália é tão diferente? Por conta desse processo. E o Antártico? Também você, provavelmente, quando de alguma forma se puder descobrir mais coisas lá dentro, vão encontrar comprovações disso, né? Que ali existiram animais iguais aos que estão na Austrália, por conta dessa divisão toda. Alguns animais pré-históricos, na casa dos 65 milhões de anos atrás, se encontra tanto na América do Sul quanto na África, que deram origem, por exemplo, os mesossauros que deram origem, por exemplo, aos crocodilos e aos jacarés, que também você vai encontrar na Austrália, também se encontra na América do Norte, né? Bom, os crocodilos parecem para todo lado. Mamíferos, então a África ainda teve uma pequena ligação ainda com o norte lá com o sul da Laurásia. Provavelmente foi o trecho por onde se disseminou muitos animais ali, com os elefantes, né, os mastodontes, mamutes e tal, que também você vai encontrar nos dois continentes, mas não vieram para cá. Então isso é posterior aos 65 milhões de anos. Não vê elefante para cá. Né? Então é baseado em macacos, por exemplo. Você não tem macacos na América do Norte. Com o tempo, a América do Norte vai se juntar com a América do Sul por conta do movimento da placa tectônica que vai levantando as cordilheiras, vão levantando blocos de ilhas, vai surgindo o continente da América Central, e aí, portanto, você tem aquele caminhozinho ali, certo? Da mesma forma que por cima tem o Estreito de Bering, que liga a América do Norte com a Eurásia. E esse Estreito de Bering
devia ser mais espesso, permitindo que alguns animais viessem de um lado para o outro, transitassem de um lado para o outro. E aí, portanto, ursos, por exemplo, tem dos dois lados, né? Bom, então, cachorro, cavalo, né? Você tem dos dois lados. E assim vai, né, vão se fazendo esses estudos, graças à interpretação da deriva dos continentes. E como é que então ficam a história das eras geológicas? Então, vamos lá para as eras geológicas. E precisa olhar a tabela. Que coisa para chuva. A gente tem lá atrás, até cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, a origem do planeta Terra. Já há 3 bilhões e meio de anos, já vai aparecer os antigos e mais antigos fósseis. Esse período vai se chamar pré-cambriano. Tá? Há 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o oxigênio começa a se acumular na atmosfera. Lembra lá que eu falei que era necessário ter uma quantidade grande de oxigênio na atmosfera para poder aparecer animais na superfície? Então começou isso lá em 2 bilhões e meio de anos atrás. Em 1 bilhão e 700 milhões, você tem os fósseis mais antigos de eucariontes. Eucariontes são animais que têm mais de uma célula. 610 milhões de anos atrás, diversos invertebrados de corpo mole, primeiros vertebrados e muitas algas. E aí começa o período cambriano, 570 milhões de anos atrás, origem da maioria dos filos animais modernos, a explosão do Cambriano. Então, o que quer dizer isso? Quais são os gêneros, os filos modernos? Então, a gente tem, primeiro você tem os reinos, né? O reino animal, reino vegetal, reino da bactéria, né? Reino dos fungos, reino dos protozoários. E aí você tem que esses reinos têm os seus sub-reinos e filos. E aí, portanto, a maioria dos filos já estavam surgindo lá no Cambriano. Aí vem o Ordoviciano, 505 milhões de anos atrás, origem das plantas em abundância de algas marinhas. 438, Siluriano, diversidade de peixes sem mandíbulas, primeiros peixes mandibulados, colonização da Terra por plantas vasculares e por artrópodes. Quem são os artrópodes? São todos os animais que têm patas articuladas, né? Aí depois vem o Devoniano, 408 milhões de anos. Diversificação dos peixes ósseos, primeiros anfíbios, primeiros insetos. E aí vem o Carbonífero, 360 milhões de anos atrás. Extensas florestas de plantas vasculares, primeiras plantas com sementes e origem dos répteis. Domínio dos anfíbios. Então é o período que os répteis começaram a surgir. O que o réptil fez de grande sacada, né? Ele fez um ovo que resiste a sobreviver, né? O ovo que não precisa estar dentro d'água. Ele criou a casca para o ovo, que o ovo pode ser lançado lá na terra. Só que tem que ser coberto, tal, para não superaquecer no dia e congelar à noite. Então ele enterrava o ovo, mas ele criou, praticamente desenvolveu um ovo, né? Então, e o réptil então, perfeitamente se adapta à terra, enquanto que o anfíbio tem que ter vida na terra, mas precisa da água para poder se reproduzir. E aí veio o Permiano, 290 milhões de anos atrás, que eu, mais ou menos, foi o que eu interpretei, né, na nossa leitura,
como um cataclisma de espécies, porque veja, houve extinção de muitos organismos marinhos, terrestres, extinções do Permiano, e irradiação dos répteis, origem dos répteis semelhantes a mamíferos e da maioria das ordens dos insetos modernos. O que está acontecendo então nisso aí? Alguns répteis já começam a aparecer com características dos mamíferos e das aves. Parecidos, né? Mas são répteis. São répteis que, na sua forma, na sua morfologia, no seu esqueleto, para se adaptar àquele meio, já está com aquela forma mamífera. Mas ele ainda é réptil. Ainda põe ovos, tem pele escamosa. E aí, portanto, a gente sai dessa época. Essa época que eu falei aqui, desde lá do Cambriano até aqui, é a chamada Paleozoica, a Era Velha, né? A Idade Velha. E aí a gente entra na Mesozoica, a Idade Intermediária, que vai aí de 235 milhões de anos atrás. Aí é o Triássico. No Triássico, as coníferas ou gimnospermas dominam a Terra, a grande radiação de dinossauros, mamíferos primitivos e aves primitivas. Ora, aves primitivas? Porque lá no Permiano apareceu já um bichinho chamado Archaeopteryx, né? Que é o que a gente tem como referência, que era um mamífero, que era um réptil com toda a característica de ave. Todos os répteis, provavelmente os dinossauros, propriamente, teriam um revestimento de pena. Ah, mas o tiranossauro não era só de couro, coraça? Pode ser. E pode ser que fossem também cobertos de pena. Bom, há 200 milhões de anos atrás é o período Jurássico. No Jurássico, as gimnospermas, as plantas, né, gimnospermas, continuam sendo as plantas dominantes. E aí é o período de domínio dos dinossauros. Então, período Jurássico, né? Jurassic Park. Período Jurássico, período onde que o domínio extensivo dos dinossauros. Quem são os dinossauros? São os répteis terrestres que desenvolvem sangue quente, cobertura de pena, são de esqueletos bastante proeminentes, né? São resistentes, são gigantes. E aí veio o Cretáceo, cerca de 140 milhões de anos atrás. Aparecimento de plantas com flores, são as angiospermas. Vários grupos de organismos, incluindo a maioria das linhagens de dinossauros, né, extinguem-se no final desse período, que foi a grande extinção do Cretáceo. A quem se atribui essa extinção? Atribui-se à queda de um asteroide na Terra. Né? Por quê? O asteroide caiu lá no México lá e acabou com os animais de todo lugar. Acontece que muita radiação, tsunamis e aquecimento, explosão vulcânica, entumecimento da atmosfera, enfim, né, várias causas poderiam ter levado à extinção dos dinossauros. Mas a verdade provavelmente é a extinção do alimento. É um alimento que para o dinossauro herbívoro era fundamental. Com a perda do dinossauro herbívoro, o carnívoro também vai embora. Quem que sobrevive? Aqueles que comem pouco, os pequenininhos, que conseguem se proteger, se esconder melhor de radiação e tudo mais. Então é onde começa, onde a gente tem a queda dos animais gigantes e a sobrevivência dos animais pequenos. Entre eles, os mamíferos, aves.
Além, é claro, dos insetos que nunca, né, deixaram de existir. E aí, então, entra-se em 65 milhões de anos. Lembra aquele período no qual começa a se dividir a América do Sul, saindo da África, né, se separando da África? Pois bem, esse período que agora a gente chama da era Cenozoica, a era mais recente, né, tempo mais recente, você tem o período chamado Terciário, composto por Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno. E o Quaternário, chamado Pleistoceno, e o Recente. No período Terciário, você tem 65 milhões de anos, maior irradiação de mamíferos, aves e insetos polinizadores. Aos insetos fazendo com que as plantas, as flores começam a se espalhar, né? Eoceno, 57 milhões de anos. Aumento do domínio das angiospermas, graças às polinizações. Origem da maioria das ordens de mamíferos modernos. Então, 57 milhões de anos atrás, as diversas diversificações de espécies levaram a grupos, né, ordens de mamíferos diferentes. Por exemplo, dos cetáceos. 35. Oligoceno. Origem de vários grupos de primatas, incluindo os macacos. No Mioceno, 23 milhões de anos, continua a irradiação de mamíferos e de angiospermas. Plioceno, 5 milhões de anos atrás, aparecimento de ancestrais da espécie humana. O Pleistoceno, já, né, no Quaternário, Pleistoceno, 2 milhões de anos atrás, ocorre aqui a Idade do Gelo, aparecimento da espécie humana. Então, o ser humano, 2 milhões de anos atrás. Se distanciou do chimpanzé, segundo aquela análise com base na hemoglobina, com base em diversas diferenciações do DNA, cerca de 5 milhões de anos atrás. O homem para um lado, o chimpanzé para o outro. Que os dois vieram do mesmo grupo que estava com o gorila. Depois, com o orangotango, homem, gorila e chimpanzé se distanciam em 5 milhões de anos atrás. E esses três se distanciaram do orangotango há 9 milhões de anos atrás. E do gibão há 12 milhões de anos atrás. Então foi assim que eles foram se separando segundo essa análise da mudança aí das mutações genéticas, mutação das proteínas, dos aminoácidos que são comandados pelo DNA, né? E, enfim, o Quaternário tem a época recente, que está aí contando como história atual, 10 mil anos atrás. Então essa aí é a nossa história da evolução do nosso planeta. Espero ter contribuído com alguma coisa para entendimento geral. Se ficou faltando alguma coisa, dá uma revisada nessa matéria. E aí, comenta alguma coisa que você queira comentar, né? A gente pesquisa, a gente tiver já ao meu alcance, eu já respondo de lata, senão eu vou pesquisar para poder responder para você. Deixa seu like, inscreva-se no canal e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E com somente alegria